Há uma verdade que as circunstâncias de sua vida estão tentando desesperadamente esconder de você. Uma verdade tão poderosa que, se você a abraçar totalmente, mudará para sempre a trajetória de seu destino. Essa verdade é esta: todo sonho que Deus colocou em seu coração vem equipado com o poder divino para se manifestar em sua realidade. O problema não é que seus sonhos sejam muito grandes. O problema é que você permitiu que as limitações do mundo natural definissem o que é possível em sua vida espiritual. Enquanto você lê isso, existem milhões de pessoas que reduziram suas expectativas para o que consideram realista. Eles permitiram que as circunstâncias atuais ditassem suas possibilidades futuras. Eles confundiram ser responsável com ser pequeno. Mas Deus não te chamou para ser pequeno. Ele os chamou para serem extraordinários, para serem um testemunho vivo de seu poder ilimitado, operando através de um ser humano completamente entregue ao seu propósito. A diferença entre aqueles que vivem uma vida comum e aqueles que experimentam o sobrenatural de Deus não está em suas circunstâncias iniciais, está em sua compreensão de uma verdade fundamental. Deus não abençoa o conforto, Ele abençoa o esforço. Não abençoa a mediocridade, abençoa a excelência. Não abençoa o medo, abençoa a fé ativa, que se move mesmo quando você não pode ver todo o caminho à frente. Você tem que entender algo crucial sobre como Deus opera em sua vida. Ele não está esperando que você tenha todos os recursos para começar. Não está esperando que você tenha todas as respostas para se mover. Ele não está esperando que você sinta que está pronto para obedecê-lo. Deus está esperando que você tenha fé suficiente para dar o primeiro passo, sabendo que Ele fornecerá tudo o que você precisa no exato momento em que precisar. Mas esse primeiro passo exige que você deixe de lado a ilusão de controle e abrace a realidade do poder divino. A maioria das pessoas vive no que chamo de realismo limitado. Eles olham para suas circunstâncias atuais e concluem que isso é tudo o que é possível para eles. Eles veem seus fracassos passados e decidem que o futuro será uma repetição do passado. Eles veem os sucessos dos outros e concluem que tiveram sorte, que tiveram vantagens que não têm. Mas tudo isso é uma ilusão magistralmente construída pelo inimigo do seu destino para mantê-lo operando muito abaixo do nível que Deus projetou para você. A realidade real é esta: Deus já providenciou tudo o que você precisa para o padrão de vida que Ele tem em mente para você. Já abriu as portas que você precisa para caminhar. Você já preparou as conexões que precisa fazer. Você já organizou as oportunidades que precisa aproveitar. O único fator que falta é você decidir acreditar que isso é verdade e agir de acordo. Mas aqui está o problema com a maioria das pessoas que afirmam ter fé. Elas têm fé passiva, não fé ativa. A fé passiva diz: Deus proverá, e depois se senta e espera que algo aconteça magicamente. A fé ativa diz: Deus proverá, e então se levanta e começa a trabalhar como se seu sucesso dependesse inteiramente de seu esforço, enquanto ora como se seu sucesso dependesse inteiramente de Deus. A fé ativa entende que Deus opera por meio de princípios, e um desses princípios é que Ele abençoa a ação direcionada e disciplinada. Cada dia que você passa esperando que suas circunstâncias mudem antes de começar a perseguir o que Deus colocou em seu coração é um dia que você rouba de seu próprio destino. Cada dia que você gasta fazendo comparações com outras pessoas é um dia em que você desperdiça a singularidade de seu chamado. Cada dia que você gasta focando no que você não tem é um dia que você não investe em maximizar o que você tem. E Deus está esperando que você pare de desperdiçar dias e comece a gastá-los para se tornar a pessoa que Ele tinha em mente quando o criou. O sucesso não é um acidente. O sucesso é o resultado inevitável da aplicação consistente de princípios comprovados sob a orientação e o poder do Espírito de Deus. Mas esses princípios exigem algo que muitas pessoas não estão dispostas a dar: disciplina inabalável. A disciplina para fazer o que você precisa fazer
quando você precisa fazer, especialmente quando você não sente vontade de fazê-lo. A disciplina para manter o foco em seus objetivos quando as distrações estão gritando por sua atenção. A disciplina a persistir quando os resultados não são imediatamente visíveis. Você tem que entender que Deus não está tentando facilitar sua vida. Está tentando torná-lo forte. Ele não está tentando lhe dar tudo o que você quer imediatamente. Ele está tentando desenvolver em você o caráter que pode lidar com tudo o que Ele quer lhe dar eventualmente. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para Deus desenvolver em você uma capacidade que você precisará para o próximo nível de seu destino. Cada problema que você encontra é uma oportunidade para você praticar a aplicação de princípios espirituais em situações do mundo real. O treinamento sempre precede a transformação. O treinamento sempre precede a vitória. A preparação sempre precede a promoção. E Deus está mais interessado em quem você se torna no processo de alcançar seus objetivos do que simplesmente em alcançá-los, porque quem você se torna determina até onde você pode ir e quão alto você pode subir. Mas há algo que você tem que parar de fazer imediatamente se quiser experimentar tudo o que Deus tem para você. Você tem que parar de reclamar. A reclamação é incompatível com a fé. Reclamar é incompatível com gratidão. A reclamação é incompatível com o progresso. Cada minuto que você gasta reclamando de suas circunstâncias é um minuto que você poderia ter investido na mudança de suas circunstâncias. Cada conversa que você tem com foco no que está errado é uma conversa que você poderia ter tido com foco no que é possível. Deus está esperando que você mude sua conversa. Está esperando que você mude seu foco. Ele está esperando que você mude sua mentalidade de vítima para uma mentalidade de vitória. Está esperando que você pare de agir como se devesse algo ao mundo e comece a agir como se tivesse algo a dar ao mundo. Porque a verdade é que você tem algo único a oferecer, algo que ninguém mais pode dar da maneira exata que você pode dar. Seu passado não determina seu futuro, a menos que você permita. Seus fracassos não definem suas chances, a menos que você decida deixá-los. Suas circunstâncias atuais não limitam seu potencial, a menos que você concorde em deixá-los fazê-lo. Mas para que isso se torne sua realidade vivida, em vez de apenas uma filosofia bonita, você precisa estar disposto a fazer algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Você precisa estar disposto a mudar. A mudança real requer mais do que boas intenções. Requer mais do que motivação temporária. Requer mais do que conhecimento intelectual. A mudança real exige que você tome decisões diárias alinhadas com onde você quer ir e não com onde esteve. Exige que você desenvolva hábitos que apoiem a pessoa que você está se tornando e não a pessoa que você foi. Exige que você faça sacrifícios de curto prazo para obter ganhos de longo prazo. Mas aqui está a beleza de trabalhar com Deus em sua transformação. Ele não pede que você faça tudo perfeitamente desde o primeiro dia. Ele pede que você seja fiel nas pequenas coisas para que Ele possa confiar em você com coisas maiores. Ele pede que você seja consistente, não perfeito. Ele pede que você persista, nunca falhe. Ele pede que você confie em seu processo, não entenda cada passo do caminho. Todos os dias você tem uma escolha. Você pode escolher viver abaixo do seu potencial ou pode optar por crescer em direção a ele. Você pode escolher se concentrar em suas limitações ou pode optar por se concentrar nas possibilidades de Deus. Você pode escolher ser definido pelo seu passado ou pode escolher ser impulsionado pelo seu propósito. Você pode escolher operar em sua própria força limitada ou pode escolher acessar o poder ilimitado de Deus. A diferença entre onde você está agora e para onde Deus quer levá-lo não é a diferença entre o que você sabe e o que você não sabe. É a diferença entre o que você está disposto a fazer de forma consistente e o que você faz apenas ocasionalmente. É a diferença entre o que você diz acreditar
e como você realmente vive. É a diferença entre ter fé na teoria e aplicar a fé na prática. Deus já votou em você. Ele já investiu em seu sucesso quando colocou seus sonhos em seu coração. Ele já comprometeu seu poder para apoiá-lo quando o chamou para o seu propósito. A única questão que resta é se você vai votar em si mesmo, se você vai investir em seu próprio desenvolvimento, se você vai se esforçar para se alinhar com o plano dele. O mundo está esperando pelo que Deus colocou em você. Há pessoas que precisam ser abençoadas pelos dons que ele lhe deu. Existem problemas que precisam ser resolvidos pelas ideias que ele plantou em sua mente. Há melhorias que precisam ser feitas pela visão que ele colocou em seu coração. Mas nada disso acontecerá até que você pare de se subestimar e comece a cooperar plenamente com o plano de Deus para a sua vida. Não é tarde demais para você. Você não é muito velho. Você não tem muito poucas conexões. Você não tem muito pouca educação. Você não tem muito poucos recursos. Você tem exatamente o que precisa para começar de onde está, com o que tem, para se mover na direção de onde Deus está chamando você. Mas você tem que começar. Você tem que se mover. Você tem que agir de acordo com o que Ele já lhe mostrou. A fé sem obras é morta. Sonhos sem ação permanecem como fantasias. Possibilidades sem busca nunca se tornam realidades. Mas quando você combina fé com ação, quando combina sonhos com trabalho, quando combina possibilidades com persistência, você libera um poder que pode transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Este é o seu momento. Esta é a sua temporada. Esta é a sua chance de parar de viver abaixo do que Deus projetou para você e começar a experimentar a abundância, o propósito e o impacto que Ele sempre teve em mente. Mas isso requer uma decisão de sua parte, uma decisão de acreditar, uma decisão de agir, uma decisão de persistir até ver a manifestação completa de tudo o que Ele colocou em seu coração. Deus está chamando você para cima, está chamando você mais fundo. Ele está chamando você para uma versão de si mesmo que você pode ainda não ter conhecido totalmente, mas que Ele conhece desde antes de você nascer. A questão não é se Ele pode fazer isso em sua vida. A questão é se você vai cooperar totalmente com o que Ele quer fazer. Se esta mensagem ressoou com você, não foi um acidente. Foi um compromisso divino. Era Deus lembrando você de quem você é e do que é possível. Agora você tem que decidir o que vai fazer com essas informações. Você pode permitir que ela se torne outra inspiração temporária que desaparece em poucos dias, ou você pode permitir que ela se torne o catalisador que, em última análise, o move em direção a tudo o que Deus está esperando para lhe dar. A escolha é sua, mas lembre-se, Deus já fez a sua parte. Ele já forneceu tudo o que você precisa. Ele já liderou o caminho. Ele já o equipou com tudo o que você precisa. Agora é a sua vez de fazer a sua parte. É a sua vez de acreditar. É a sua vez de agir. É a sua vez de se tornar tudo o que Ele sonhou que você seria quando Ele o criou. Não espere até amanhã. Não espere até se sentir pronto. Não espere até ter todas as respostas. Comece hoje. Comece agora. Comece onde você está. Porque Deus está esperando para encontrá-lo em seu primeiro passo de fé, e Ele cuidará do resto. Há uma diferença fundamental entre aqueles que experimentam milagres consistentemente e aqueles que só ouvem falar de milagres. Aqueles que experimentam milagres aprenderam a reconhecer e cooperar com os padrões sobrenaturais que Deus estabeleceu no reino espiritual. Eles entendem que Deus não opera arbitrariamente, mas por meio de princípios espirituais específicos que podem ser consistentemente conhecidos, compreendidos e aplicados para produzir resultados sobrenaturais no mundo natural. Um desses princípios é o que chamo de a lei da preparação antecipada. Deus está sempre preparando o que você precisa, antes que você saiba que precisa. É organizar encontros divinos antes que você saiba que precisa dessas conexões. É construir habilidades em você antes de enfrentar as situações que exigirão essas habilidades. Mas, para que você se beneficie plenamente dessa preparação divina,
você precisa desenvolver olhos espirituais que possam reconhecer a mão de Deus se movendo nos detalhes aparentemente comuns de sua vida diária. A maioria das pessoas perde seus milagres porque está procurando o sobrenatural em lugares extraordinários, quando Deus geralmente opera por meio de oportunidades comuns que exigem respostas extraordinárias. Eles estão esperando que Deus faça algo espetacular, quando Ele já está fazendo algo significativo, que simplesmente exige que eles respondam com fé e ação direcionada. Eles estão pedindo sinais quando Deus já lhes deu instruções claras de que eles simplesmente não obedeceram completamente. Mas aqui está o segredo que separa aqueles que prosperam espiritualmente daqueles que lutam. Eles aprenderam a distinguir entre a voz de Deus e a voz de suas próprias inseguranças. Eles desenvolveram a disciplina espiritual para agir de acordo com o que Deus lhes diz, mesmo quando isso contradiz sua lógica humana limitada. Eles cultivaram a coragem de obedecer aos sussurros divinos, mesmo quando não conseguem ver como tudo vai funcionar perfeitamente. Sua capacidade de discernir a voz de Deus se desenvolve por meio da prática, não por meio da teoria. Toda vez que você age de acordo com o que acha que Deus está dizendo a você, você desenvolve maior sensibilidade para ouvir sua voz na próxima vez. Cada vez que você obedece a uma inspiração divina, mesmo que pareça ilógica no momento, você desenvolve maior confiança em sua capacidade de reconhecer sua orientação em situações futuras. Toda vez que você escolhe confiar em Deus, em vez de confiar em suas próprias limitações, você expande sua capacidade de cooperar com planos que estão além de sua compreensão humana. Mas você tem que entender algo crucial. Deus não vai fazer por você o que Ele o equipou para fazer por si mesmo. Não vai desenvolver seus talentos para você. Não vai construir seus relacionamentos para você. Não vai criar suas chances para você. Ele vai lhe dar a sabedoria, a força e as conexões de que você precisa. Mas você tem que investir esses recursos de uma forma que multiplique o que Ele lhe deu. A multiplicação espiritual funciona exatamente como a multiplicação matemática. Quando você pega o que Deus lhe deu e investe com sabedoria, o que você produz é exponencialmente maior do que o que você tinha inicialmente. Mas se você mantiver o que Deus lhe deu por medo de perdê-lo, você perde tanto o que tinha quanto o que poderia ter ganho. Deus abençoa o uso sábio de seus dons, não o armazenamento temeroso de seus dons. Todo talento que você não desenvolve se torna uma tragédia. Cada oportunidade que você não aproveita se transforma em uma perda para você e para as pessoas que poderiam ter sido abençoadas por meio de sua obediência. Cada dia que você procrastina em agir de acordo com o que Deus lhe mostrou, é um dia em que você atrasa não apenas sua própria transformação, mas também o impacto que está destinado a ter em sua geração. Mas aqui está a esperança que eu quero que você entenda. Não importa quanto tempo você tenha perdido, não importa quantas oportunidades você tenha perdido, não importa quantos erros você tenha cometido, Deus é um Deus de restauração total. Ele pode pegar os anos que os gafanhotos comeram e restaurá-los. Você pode pegar os sonhos que abandonou e revivê-los. Ele pode pegar os talentos que você enterrou e ressuscitá-los. Mas exige que você deixe o passado onde ele pertence, no passado, e se concentre completamente em maximizar tudo o que ele está lhe dando neste momento presente. O verdadeiro arrependimento não é simplesmente sentir-se mal com os erros do passado. O verdadeiro arrependimento é mudar completamente a direção de sua vida para se alinhar com o plano perfeito de Deus para o seu futuro. É decidir que você vai passar o resto de sua vida compensando o tempo que perdeu por não andar totalmente em sua vontade. É comprometer-se a dar 100% do seu esforço para garantir que você não desperdice mais um dia das oportunidades que Ele continua a lhe dar. Deus está pronto para fazer mais nos próximos 12 meses de sua vida do que Ele foi capaz de fazer nos últimos 10 anos, mas somente se você estiver pronto para cooperar plenamente com o seu plano, em vez de pedir a Ele que abençoe seus próprios planos.
Somente se você estiver disposto a abrir mão de sua agenda para abraçar a agenda dele. Somente se você estiver disposto a sacrificar seu conforto pelo propósito dele. A grandeza nunca emerge da zona de conforto. Os milagres nunca se manifestam por meio de esforços medíocres. O impacto transformacional nunca resulta de compromissos parciais. Deus está esperando que você decida se deseja uma vida comum, com resultados previsíveis, ou se deseja uma vida extraordinária, com possibilidades ilimitadas. Mas você não pode ter os dois. Você tem que escolher. Se você está pronto para parar de viver abaixo do seu potencial divino e começar a experimentar tudo o que Deus tem para você, você precisa fazer 3 coisas agora. Primeiro, comprometa os próximos 30 dias a aplicar esses princípios de fé ativa em sua vida diária. Em segundo lugar, inscreva-se neste canal para receber mais ensinamentos que o ajudarão a manter sua transformação espiritual em movimento. Terceiro, compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa lembrar que Deus tem planos incríveis para a sua vida. Sua obediência em compartilhar pode ser exatamente o que Deus usa para mudar o destino de outra pessoa. Não guarde para si o que Deus lhe deu para dar. Haja agora, porque seu futuro está esperando por sua decisão hoje.